Shalom a todos, bom dia. Eu já vou dizer de antemão que hoje é 14 de Kislev de 5.784. Hoje é um estudo do Talmud, tá? Nós estamos num estudo do Talmud que é o vídeo 2, tá? O vídeo 2 do capítulo 19, onde nós falamos de casamento no vídeo passado. Hoje nós vamos falar de divórcio. O capítulo é casamento e divórcio, nós falamos só do casamento. Agora nós vamos falar do divórcio. Então, deixa eu dar uma ajeitada aqui assim, quero dizer o seguinte: hoje não é um dia feliz para minha pessoa, não é um dia feliz. E eu fiquei pensando se eu deveria vir aqui ou não, por não ser um dia feliz. Eu quero dedicar esse vídeo à elevação da alma de uma pessoa bem importante, né, na minha vida, e que nos deixou, né? Deixou esse mundo, ou deixou esse plano, de forma que nós pensemos de uma maneira violenta, tá? Que nós pensemos que a violência está em todos os lugares, às vezes dentro da nossa casa, às vezes nas ruas, às vezes lá, às vezes não, né, de certeza absoluta nas guerras, e que essa é uma maneira que não precisava acontecer nas nossas vidas. Nós poderíamos vir nesse mundo, viver, crescer, nos multiplicarmos ou não, e simplesmente fechar os olhos, né? E a palavra morrer é muito complicada, e nos transportarmos para outro plano. Infelizmente não é assim sempre, né? Porque nós somos humanos e estamos aqui para nos consertar, e nesse conserto, nessa ida e vinda, nós fazemos às vezes, e quase que sempre, todas as descidas, mais bobagens do que acertos. E é por isso que eu resolvi vir aqui, para que a gente tente consertar mais do que errar, sabe? Que a gente tente consertar mais do que errar. E que a vida é um sopro, todo mundo já sabe. Mas tem uma coisa que eu queria deixar clara aqui, que talvez a gente passe desapercebido. Tudo que nós fazemos nesse mundo é sempre muito pautado no nosso ego e muito pautado no nosso tal de livre-arbítrio. E eu gostaria de dizer que esqueçam o livre-arbítrio, porque nós não temos livre-arbítrio. Nós não somos donos da nossa vida. Nós somos os condutores dela. Nós temos muitas escolhas no sentido de como usar este pseudo livre-arbítrio, mas nós não temos um livre-arbítrio final. Aquilo que nós chamamos de destino é como se a vida fosse uma folha de papel, não em branco. Não, em branco não. Uma folha de papel com uma introdução, imaginem uma redação, né? E com duas conclusões. Duas conclusões. Nós somos responsáveis pelo desenvolvimento disso, o que vai nos levar a uma ou outra conclusão. E esta, a não ser que alguém realmente me convença do contrário, tanto a introdução quanto as conclusões já estão escritas. De fato que, dependendo de como nós vivemos aqui, vão ser essas conclusões, sim, de fato sim, mas não é a primeira vez que nós estamos aqui. Então, essas duas conclusões dizem respeito às outras vezes que nós estivemos aqui. Então, sim, não temos livre-arbítrio. Nós, o pouco que sabemos quando estamos aqui encarnados é o que vamos aprendendo, que vamos conhecendo e vivendo. Mas as nossas escolhas são muito pequenas, e se nós escolhemos estar aqui, lembrem-se que nós não lembramos, nós esquecemos. Então nós temos que sempre recomeçar sem saber o que fizemos de errado, o que fizemos de certo,
para tentar chegar numa conclusão melhor. Então lembrem, nós temos uma introdução nesse mundo, nós temos duas conclusões. Só o desenvolvimento é que nos diz respeito, o resto não nos diz respeito. E então pela elevação da alma dessa pessoa, que eu não vou citar nomes, porque eu não pedi se podia, não pedi permissão. Porque que eu resolvi, não fiquem tristes, não é para ficar triste. Nós estamos aqui estudando o judaísmo, que é algo que nos eleva e que nós já sabemos aqui, mesmo que nós não tenhamos entrado na Kabbalah, nós sabemos que isso aqui é uma passagem e que o nosso apego com o rosto das pessoas que nós amamos, com o cheiro das pessoas que nós amamos, com a convivência das pessoas que nós amamos, é um apego que nós vamos transcender à medida que a gente desce na matéria. Mas nós não precisamos nos culpar por isso. Nós não precisamos nos punir por isso. Porque, graças a Hashem, no judaísmo, o corpo também somos nós. Corpo e espírito estão unidos. Então, sim, nós amamos aquela carinha, nós amamos aquela pessoa, nós gostamos de ver e nós sentimos saudades porque nós não vamos mais ver. Então, não se sintam culpados sobre isso. Nós vamos falar do divórcio e eu resolvi falar hoje porque o divórcio não é uma coisa feliz também. Por isso nós vamos terminar essa parte do que o Talmud disse sobre o divórcio, do que ele institui sobre o divórcio, para nós entrarmos no próximo capítulo e acabarmos essa parte de casamento e divórcio. Por quê? Porque nós não viemos para nos casarmos e nos divorciarmos. E aqui diz respeito também à conclusão da nossa vida, porque isso é o desenvolvimento. E às vezes a gente pode ter um encontro com uma pessoa não errada, mas que não era aquela. Lembrando que o judaísmo acredita em alma gêmea. Vamos direto para o assunto? E me desculpem qualquer coisa, mas não desliguem. Continuem assistindo, porque não estamos... Estamos tristes, mas não estamos vencidos. Nós vamos ler então sobre o divórcio. Esse é o vídeo 2 do capítulo 19 do Talmud Essencial. E se eu não disse Shalom, eu digo agora para vocês Shalom, Boker Tov. Hoje é de manhã aqui. E eu vou torcer muito para que ele não fique chiado, esse vídeo. Eles têm ficado chiados. Então, quem não tem um computador mega bom, se lasca na hora que vai assistir. Eu tenho tentado fazer as coisas ficarem melhores, mas elas estão bem complicadas. Então, eu não sei, eu não mando. Quem manda é a Hashem. Vamos aceitar. Então, esse é o segundo vídeo do Talmud, do capítulo 19. Vamos falar sobre o divórcio. Vou começar lendo e já vamos entrar aqui nos pormenores que vêm lá do próprio casamento. No que tange ao divórcio, há uma certa contradição entre a halahá formal, que permite com relativa facilidade o divórcio, e a sua condenação moral, que se expressa em ditos como, olha só, esse está entre aspas, até o altar chora por um homem que se divorcia de sua primeira esposa. Olha que bonito isso. Até o altar chora. Há casos em que a separação é voluntária. Isto é, quando o homem, ou segundo a halahá posterior, ambas as partes, porque a halahá é posterior, quando ambas as partes decidiram se divorciar. No começo era o homem que, tá? Então agora são as duas partes. Quando ambas as partes concordam em separar-se, então não há necessidade de apresentar razões, tá? Decidiram em comum acordo e se divorciam. Mas também existem casos em que o divórcio é compulsório. Um homem é obrigado a se divorciar da esposa se, para ele, está claro que ela cometeu adultério. O caso da mulher é bem específico, quando ela cometeu adultério, quando ele tem aquela certeza. Ou se ela pede o divórcio pelo fato de ele ser impotente, ou se ele sofre de uma enfermidade que torne a vida conjugal intolerável, ou se a força a fazer coisas a que não está obrigada, tais como mudar-se para um novo lugar que difere drasticamente do primeiro em que residiu ao casar-se.
Veja que a mulher é com relação ao adultério, meio que quase só sobre isso. Porque quem tinha diretriz de mudar de cidade ou de trabalhar fora é o homem. Então, nesse momento, ela pode pedir divórcio se ele não for muito bom da cachola, tá? Se ele for impotente, então ele não vai ter filhos, ou também, ou simplesmente é impotente, né? Vocês entenderam o que significa ser impotente? Ou se ele a força a fazer coisas que ela não é obrigada, como mudar de cidade, tá? Praticamente o divórcio ocorre quando o marido dá o get à esposa, tá? Get é o termo mishnaico, então da Mishnah, para o que na Torá é referido como Sefer Keritut, que é o ato do divórcio. Sefer é livro, tá? Mas, enfim, é o significado aqui de Sefer Keritut é ato de divórcio. Basicamente, uma simples notificação escrita. Após registrar data e local, contém uma declaração de que certo homem, por esse instrumento, se divorcia da mulher, que tem agora permissão para tornar a casar-se. Aqui eu quero deixar claro sobre o que nós falamos num outro momento, sobre o Kisui. Se a mulher, aqui no casamento judaico, ela, né, então é judia, casou-se e colocou o Kisui, né, e cobriu o cabelo, ela não descobre mais o cabelo, nem mesmo quando ela é divorciada, ela continua com o cabelo coberto. Nós estamos falando de judeus religiosos, tá, gente? Porque nem todo mundo segue as leis, né? Em qualquer religião é assim também, você é daquela religião ou quem foi batizado, mas não segue. O get, como a ketubá, que nós mostramos, é escrito em aramaico, dado que esse era o idioma vulgarmente falado no período do Segundo Templo e depois. Esses documentos são tradicionalmente redigidos em aramaico, embora não exista razão alárrica válida para isso, tá? Um get, ou get, tá? Pode ser dado por um indivíduo que o escreve pessoalmente ou confia a tarefa a um escriba. Desde os tempos antigos, prestou-se estrita atenção aos termos do get, e como se libera a mulher de seus laços maritais, ele permite voltar a casar-se. Sua autoridade alárrica é anulada em caso de erro significativo. Houve frequentemente casos em que homens deram maliciosamente às suas esposas papéis de divórcio irregularmente escritos para criar complicações legais. Que pena. Isso levou à decisão rabínica de que quem não está familiarizado com a natureza das leis de divórcio e casamento nada tem a fazer com elas. E a ordenança vigente na maioria das comunidades judaicas de que um get só pode ser dado por um tribunal para que se tenha a certeza de que será redigido claramente e sem ambiguidade. Eu quero lembrar que não foi difícil, claro que levou muitos anos, né? Vamos ir lá para a época de Abraão, mas não foi difícil dentro do judaísmo e dos judeus religiosos, e principalmente aqueles que estudaram um pouco além da religião, compreender que o casamento é tão importante para que não haja o divórcio, pelo fato de o judaísmo acreditar em alma gêmea. Então não foi difícil a monogamia, eu ia dizer monoteísmo, a monogamia. Por quê? Porque com o passar do tempo e com várias, até mesmo tecnologias, medicina, aquilo que parecia ser muito normal, por exemplo, não poder ter filhos, então tinha ali a concubina, às vezes com o nome de escrava lá atrás, que poderia ter filhos dentro do casal, ali com o marido da esposa original, vamos dizer assim, por conta de crescer e multiplicar. Então a pessoa queria ter filhos, mas eram estéreis e tal. Isso, com o tempo, foi terminando, porque a própria medicina, e mesmo que nós estejamos falando de muitos anos atrás, foi-se percebido que tinha outras maneiras.
ou, no caso, não ter então filhos, tá? Então, a monogamia não foi difícil de ser incutida por conta dos tempos serem modernos, as mulheres não aceitarem, enfim. Nós conhecemos aquele povo que não aceitou, né, a monogamia, mas isso não foi difícil entre os judeus, tá? Porque quando você se eleva espiritualmente, você compreende que alma gêmea não é trigêmea, é gêmea. Você não pode ficar casando, descasando e nem ter várias pessoas. Então, deixar de lado a poligamia e compreender sobre esse assunto de alma gêmea acaba fazendo com que os divórcios são menores, a quantidade de divórcio é menor. E dizem, tá, os entendidos no assunto, que, os entendidos mais do que nós no assunto, que a percentagem ou a porcentagem de judeus que se divorciam é muito pequena, tá? É muito pequena. Certo número de problemas podem originar-se até da mais simples carta de divórcio, tais como a questão da grafia exata dos nomes das partes ou da definição precisa do local. Um dos princípios importantes relativos ao divórcio é que ele implica rompimento completo entre homem e mulher e, portanto, é proibido especificar no get qualquer condição que ligue de qualquer forma a mulher ao ex-esposo. Agora que está entre parênteses, por exemplo, ele não pode declarar no get que ela está proibida de desposar determinado homem. Não pode, ó, você pode ficar com esse, com aquele, mas com aquele lá não. Não pode, tá? O problema de tempo também pode ser complicado, particularmente quando um homem decide dar à esposa um get al-tenai, divórcio condicional. Desculpe. Exemplo disso é, essa decisão remonta ao início do período do primeiro tempo. Veja que nós estamos falando de coisas que foram evoluindo, mas eram muito históricas, né? Não só os preceitos da Torá, mas os acontecimentos desde o primeiro tempo, que é o soldado que dá à esposa um get al-tenai, que é o divórcio condicional, antes de partir para a guerra, por exemplo. Ele não sabe se vai voltar vivo, né? Se vai voltar. A fim de evitar problemas pessoais e legais no caso de o declararem desaparecido, sem prova de que morreu. Aí ela, né, arranja outro. Tais casos requerem meticuloso enunciado para dar sanção legal ao get e evitar a exploração do documento por uma das partes com propósito ilegítimo, tá? As leis matrimoniais são uma combinação de dispositivos fiscais e sociais e de leis relacionadas com a santidade dos laços do casamento. A gente já percebeu no outro título, né, no começo do capítulo 19, a importância do casamento, né, a importância do casamento. Então, realmente há uma santidade no casamento para os judeus. E dada a natureza do fato, um número enorme de minúcias requer constante esclarecimento. Uma vez que matrimônio e divórcio eram matérias essencialmente privadas, determinadas e ajustadas entre as partes interessadas, novas questões tendiam a emergir de quando em vez ao surgirem circunstâncias imprevistas. Por muitas gerações, os doutos tentaram estabelecer delineamentos formais para o casamento e em grande parte o conseguiram. Mas, como a Halahá permite casamento e divórcio privados, há sempre espaço para dúvidas e problemas. Cumpriria lembrar que o tribunal judaico só pode discutir os aspectos legais de atos, mas não tem autoridade para intervir nas relações maritais. Nem pode anular um matrimônio a menos que sua existência viole explicitamente a Halahá. Só as leis de incesto restringem em certo grau a legalidade do casamento e só raramente tribunais podem anular casamentos já realizados, né? Casou com um sobrinho, enfim, tá? As várias leis que proíbem o matrimônio são, em sua maioria, encontradas na própria Torá, nós vimos, né? E o incesto é a principal, tá? Os sábios que as estudaram tentaram classificá-las em diversas categorias. As discussões prosseguiram durante gerações em vários pontos,
só se chegou a acordo no auge da era talmúdica. Enquanto havia, então imagina quanto tempo eles levaram, né? Desde da Torá até o Talmud para agora sim. Então esse é o acordo, é assim que vai ser. Né? Demorou muito tempo, muitas discussões, já sabemos disso. Mishnah, Gemara e tudo mais. Enquanto havia diferenças de opinião, os sábios só podiam procurar assegurar que os casais ou seus descendentes não encontrassem complicações legais. Os pormenores dos debates são extremamente complexos, mas, falando de modo geral, 3 tipos de proibição foram reconhecidos. Existem casos em que um homem é proibido de casar-se com certa mulher, mas se infringir a lei e não obstante casar-se com ela, o casamento é legalmente válido e só pode ser dissolvido por divórcio. Exemplo disso é o homem que torna a desposar sua esposa divorciada depois de ela ter se casado com um outro homem e subsequentemente ter se divorciado ou enviuvado. Então, o homem, eles são casados, aí eles se divorciam, aí ela se casa com outro, aí ela se divorcia desse outro ou fica viúva e esse primeiro marido volta a casar-se com ela. Esse é um dos casos. A Torá define esse casamento como abominação. Meio confuso esse casamento, né? Dado que pode encorajar a prostituição legal, o que era muito relevante, né? Até os dias de hoje, mas era muito forte isso. O caso da prostituição. O que eles determinavam como prostituição é um pouco mais do que nós entendemos, né? Se tal matrimônio se realiza, o tribunal fará tudo o que for possível para persuadir o homem a divorciar-se da esposa. Mas o casamento é considerado legal e firme, e na maioria dos casos, os filhos da união não são afetados. Outro tipo de casamento é o que envolve incesto. Ainda que a cerimônia de casamento tenha sido realizada de acordo com o procedimento normal, ele não é legal, de sorte que não é necessário guete para romper os laços. Os filhos nascidos dessa união recebem o estigma de bastardos, mas são reconhecidos como prole dos cônjuges, no que se refere a direitos e deveres. Um terceiro tipo de casamento é não somente invalidado, mas não se reconhece a paternidade do homem em filho que daí venha a nascer. Esta regra se aplica, por exemplo, a um casamento entre judeu e não judeu. Quer se tenha ou não realizado uma cerimônia de casamento, este não é considerado legal e qualquer filho nascido da união é reputado como nascido partenogeneticamente, isto é, ele é sempre considerado segundo a origem materna. Se a mãe é judia, ele é considerado judeu. Se ela não é judia, ele também não será judeu. Isso nós falamos num story e acho que em algum vídeo sobre como é que eu nasço judeu ou judia. Se a sua mãe for judia, você será judeu, tá? Independente do pai ser ou não, tá? Judeu. Já as tribos dizem respeito a que tribo o pai é, mas aí no caso dele ser um judeu. Quero deixar uma coisa clara aqui, que o divórcio no judaísmo é um pouco mais profundo, tá? Ele é muito mais evitado do que nas... Estamos falando de religião, né? Não que é na sociedade de outras religiões, porque aqui, embora o patrimônio seja extremamente importante, assim no momento que casa, como também no momento que divorcia, eles têm um entendimento um pouco mais profundo, ou bem mais profundo, e diz respeito justamente à alma gêmea e o santificar o casamento. Por quê? Porque o casamento significa que você se une, né? E se transformam, está lá na Torá, né, gente? Numa só pessoa, numa só carne. Assim como Adão Arishon, quando viu Havá, né? Ele ficou feliz e ele proferiu as palavras de que agora sim era carne da minha carne. Então existe um cunho esotérico, mas o religioso mesmo aqui, literal, de respeito, é muito forte. Então é evitado. E o casamento não acontece
assim, a la louca. O casamento são pessoas que se conhecem, eu estou falando no geral, né, gente? Que se conhecem, que não se tocam, que não tem relacionamento sexual antes do casamento, do matrimônio. Então, são pessoas que se conhecem muito. Elas têm o tempo suficiente não só para conhecer o outro, como para amá-lo. Porque o amor não é você olhar, ai, amor à primeira vista. Isso não existe. Isso é paixão. Isso são feromônios. Isso são hormônios. Isso são desejos. Isso é paixão. Isso é química que atrai o masculino ou feminino e pronto, estão atraídos. O amor se consolida com o tempo. Com o tempo que isso acontece, com a convivência. Embora às vezes seja difícil, é dali que você percebe se existe amor. Amor por aquele cônjuge, amor por aquela pessoa que vive com você. Então, é tudo muito minucioso, muito bem pensado. Casar não é algo, quero casar porque quero sair de casa, ou porque não quero ficar para titia, titio. Não é esse o objetivo judaico raiz. Raiz, né, gente? Porque tem gente de todo tipo. Estas são apenas as linhas gerais da lei matrimonial. E há diversos casos e subcategorias marginais. Um conjunto especial de leis é relacionado aos membros de familiares sacerdotais. E como o sumo sacerdote em particular especifica várias restrições ao casamento. Uma série separada de leis trata de não-judeus e de escravos libertos. A maioria das alahot ligadas a estas questões e seus aspectos fiscais e legais aparecem na ordem Nashim do Talmud. Vou dar um pause aqui, com licença. Agora então eu vou fazer a bênção do café e a gente viu no vídeo das bênçãos dos frutos da árvore, dos frutos da terra, que eu expliquei que eu havia errado. Então nós vamos fazer certinho agora e a gente faz a bênção, não fala nada e aí toma ou come o alimento. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bivaro. Amargo. Bom, gente, esse foi o capítulo, o final do capítulo. Próximo, nós vamos entrar no capítulo 20, o status das mulheres. O divórcio não é algo feliz, por isso eu resolvi falar, porque não é um dia feliz. O divórcio não é feliz, os judeus não casam para se separar. Eu espero que todos vocês que me assistirem, que estiverem vendo, saibam de algumas coisas peculiares do judaísmo que me encantam de maneira ímpar. Uma delas é essa, o casamento é santo. O casamento é a união real mesmo, real, de duas almas que se transformam numa, isso é simbólico. Outra coisa que o judaísmo me encanta realmente é que nós não somos donos da nossa vida, né? Esse é um lugar realmente de aluguel, nós não somos donos, mas nós precisamos reverenciar tudo, o que está por fora, o que está por dentro, nos amarmos o próximo e que nós não temos o direito de nos colocar em perigo. Então se cuidem, entende? Como se você colocasse um filho de Deus em perigo, fazendo aventuras muito loucas, sabe? Exemplos assim que eu posso dar, se jogar de paraquedas. Ontem eu estava pensando sobre isso. Se um judeu, nós estamos falando como Bnei Noach, mas se um judeu é religioso e respeita esse entendimento de que nós não devemos nos colocar em risco, a não ser quando a gente é criança, né? Criança até a adolescência, a gente não tem esses pensamentos, não tem noção. Mas acho que também aqui tem um perdão. Você não vai ver um adulto religioso que conhece essas leis, tanto essas leis literais, essas leis místicas e esotéricas do judaísmo, que se jogue de paraquedas. Você não vai encontrar um judeu religioso que coloca a sua vida em risco, porque a vida está acima de tudo. Nós vemos que a Torá, ela trabalha realmente, ela se ocupa da natureza humana, mas a vida sempre está acima de tudo. Mesmo os sábios, sabiamente, quando instituíram o Yom Kippur, sabemos que o jejum não é
feito por aquele que corre risco de morte. Então a gente precisa cuidar da nossa vida e saber que existe sim um limite para essa posse que nós temos. Então, vamos viver a vida dia após dia, vamos fazer o possível, vamos fazer o que nos faz bem e faz bem aos outros, vamos tentar não nos colocarmos em risco, vamos aprendendo a cada dia que essa não é a única vida, que nós vamos nos encontrar sim muitas vezes, não haveria objetivo. Deus, eu sou um pouco ousada quando eu falo algumas palavras, mas Deus, Hashem, seja lá o que isso for, não é burro, é amoroso, é inteligente, é misericordioso e nós estamos dentro dele. Então, por certo que uma alma não desce à matéria e quando termina, ela nunca mais existiu. Todas as palavras que ela disse durante a vida, todos os amores que ela passou, todas as dores que ela enfrentou, todos os desafios que ela teve, todas as coisas que aconteceram simplesmente acaba. Não é assim. Nós somos sempre uma coisa só que se renova, porque nós somos parte da natureza e isso nunca acaba. E nós ficamos presos na ideia de terminou ou começou, porque nós sequer compreendemos o conceito de eterno e infinito. Nós não compreendemos. Hashem não é eterno, Hashem não é infinito, Hashem é o construtor dos conceitos. Então, na nossa cabeça, no nosso intelecto, não tem condições de conceber esse infinito e esse eterno. Então, vamos viver a nossa vida da melhor maneira possível. Eu quero fazer uma coisa aqui e quero terminar o vídeo e também quero me pedir perdão, mas eu não tinha vontade mesmo de continuar muito longe. Nós queríamos saber o que o Talmud diz sobre o divórcio e ponto final. Nós não queremos nos divorciar. Se por um acaso alguma esquina da vida nos fez encontrar uma alma que não era a predestinada ou a destinada ou a ideal para nós fazermos esse ato simbólico de sermos uma alma só, se porventura isso aconteceu, é claro que sim, nós temos que nos divorciar e encontrar outra pessoa ou não, cada um sabe. Hoje nós somos modernos, mas saibam que se nós pensarmos muito bem, conhecermos muito bem a pessoa, quando nós formos casar, nós não vamos nos divorciar. Então, um probleminha aqui, um probleminha ali, se vocês perceberem que dentro dessa união é muito mais coisas boas, muito mais fortes vocês ficam quando estão juntos, sempre relevem para que não haja essa quebra. E não aconteça como aqui, no caso, uma abominação, você divorcia e acaba casando com a mesma pessoa novamente. Eu quero colocar, eu espero que vocês estejam vendo, só um pouquinho. Eu vou dar... Eu quero colocar uma música aqui. E eu quero dizer para vocês que sim, eu gosto de rock. Eu vou colocar uma música, e essa música, porque eu não quero chorar, fazer essas coisas, isso aqui é um vídeo de bom para vocês, senão vão se desinscrever do meu canal, sei lá. Mas eu quero que vocês entendam que viver é todos os dias. É o dia que você está muito triste, nem sabe o que está fazendo aqui. Mas você também não sabe o que está fazendo aqui quando está feliz. Que as coisas são uma fração de tempo que nós também não concebemos de tão rápido. Falei, é passado. E eu não vou falar para vocês aquelas frasezinhas assim, tipo, nós sabemos que temos que aproveitar cada momento, cada não sei o quê. Existe um monte de frases feitas, ou aquela assim, não deixe para perdoar e para pedir perdão para aquela pessoa que você ofendeu. Nós temos lá o Rosh Hashanah. Eu não quero falar sobre isso agora.
Eu simplesmente quero dizer para vocês que esse mundo, por isso eu vou colocar a Legião Urbana, só um pouquinho. Esse mundo não é esse tempo aqui que é um sopro, não é um tempo perdido. É uma música antiga, quem tem a minha idade vai conhecer, vai gostar, e quem gosta de rock, eu gosto de rock, eu gosto de Renato Russo. E eu quero dedicar essa música para essa pessoa que nos deixou nesse momento, e o que eu gostaria de dedicar para ela, tá? Pela elevação da alma dessa pessoa que eu amo muito. Escutem a música, cantem juntos se vocês puderem, e saibam que não é um tempo perdido a nossa vida aqui, não é. Tomara que dê para vocês escutar. Pensem, gente. Muito tempo. E selvagem, Gente, pensem, todos os dias é o dia dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega da cor dos teus olhos castanhos, então me abraça forte e me diz mais uma vez que não estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. O que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Olha, somos tão jovens, com 20, com 30, com 50, com 40, com 90, nós somos jovens. Aqui nós somos jovens, gente. Eu dedico para ti, Beto. Shalom, gente, tchau e me perdoem.